você que está aí na sua casa, mais um dia nesta noite nós estamos aqui, mais uma live na presença do Senhor. Estamos aqui nesta noite para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E eu convido a você nesta noite a estar abrindo conosco Salmo 150. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Salmo 150. Diz assim a palavra do Senhor: a Deus todo o louvor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta. Louvai-o com saltério e a harpa. Louvai-o com a dufe e a flauta. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Aleluias. Nós estamos aqui nesta noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E você que está aí na sua casa, adore ao Senhor conosco, louve ao Senhor juntamente conosco com louvor nesta noite, amém? Vamos fazer uma oração nesta noite? Vamos orar a Deus. Grande Deus, maravilhoso Pai, que estamos na Tua presença. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Abençoa, Senhor, esta live. Abençoa, Senhor, este culto, Pai. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ungir, Senhor, os louvores. Que o Senhor venha ungir as vozes, Senhor, os músicos. Em nome de Jesus, toda barreira que caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Abençoa as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a preleitora desta noite. Pai, em nome de Jesus, nós lançamos por terra todo impedimento, todo embaraço, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, este culto nesta noite. Seja conosco, Senhor. Seja com a Tua igreja, Pai. Abençoa esses irmãos e irmãs que estão aí nos seus lares, ó Pai. Que eles possam receber o Teu poder, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. E eu quero já estar deixando aqui os meus parabéns para todas as mulheres que estão nos ouvindo nesta noite. Que o Senhor possa estar te abençoando. Amanhã é o Dia da Mulher. Que o Senhor possa derramar bênçãos e bênçãos sobre a vida de vocês. Proteção, alegria. Que vocês possam ser mulheres virtuosas e abençoadas pelo Senhor. Amém? E hoje o louvor vai estar ministrando uma canção especial para você, mulheres. Se sintam abraçadas e amadas por todos nós aqui do Ministério Casa do Oleiro Church. Amém? Um beijo para todas vocês, amadas mulheres do Senhor Jesus. Vamos receber o louvor que vai adorar o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Cumprimento a todos que estão aí em casa, a todos os irmãos e irmãs, mulheres abençoadas. Não sei se vocês ouviram, mas nós estamos aqui no ensaio, né? Decidindo as músicas que nós iríamos cantar. Houve imprevistos, né? Chateou a gente, mas a gente está aqui. Em nome de Jesus, graças a Deus nós estamos aqui. Nós vamos louvar para vocês e que o Espírito Santo do Senhor possa descer neste lugar e na sua casa. Que um pedacinho da igreja possa ser aí na sua casa, que você possa sentir um pouco da presença do Senhor, que nós vamos sentir agora neste momento, amém? Vamos cantar essa canção que é muito conhecida e eu quero todos louvando, comentando aí, tá bom? Interagindo com a gente, amém? Pai nosso,
deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer na sua casa, meu irmão. Sinta a presença do Senhor. Viva o reino do Senhor. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder e tua é agora pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é agora pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é agora pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu descer.
vida, Senhor, nossa adoração. Para sempre, amém. Todo o poder, para sempre, amém. Tudo seja dado a ti, Senhor, para sempre, amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos, a todos os presentes, a você que está em casa. Seja abençoado por Deus nessa noite, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é onipresente. Eu tenho certeza que da mesma forma que Ele está aqui nesta noite, Ele também se faz presente aí na tua casa. Em nome de Jesus, nós vamos adorar ao Senhor com mais uma música nesta noite. E assim como a pastora disse, em homenagem a todas as nós, mulheres, vamos adorar ao Senhor. E que a cada dia nós possamos pedir ao nosso Deus, nós mulheres, que sejamos dia após dia transformadas. Que nós possamos ter a nossa vida de oração. A mulher que faz a diferença no lar. A mulher que faz a diferença na casa do Senhor, na obra do Senhor. Peça ao Senhor que te transforme nessa noite. Aleluia. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a ti. Com tudo que eu tenho e tudo que passou, vou esquecer e uma nova história eu vou viver para a tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Aleluia, se você também quer ser essa mulher, peça ao Senhor nessa noite. Abra tua boca e comece a adorar ao Senhor. Peça ao Senhor que possa te transformar. Aleluia. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer de uma nova história. Eu vou viver para a tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Cheia do poder de Deus, você vai ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus.
nosso Deus nesta noite. Que o Senhor restaure a tua casa, que o Senhor restaure a tua família, que o Senhor restaure o teu espírito, que o Senhor te dê uma nova alegria, uma nova vida, um novo ânimo, que o Senhor transforme a tua história. Você nunca mais será a mesma. Creia que o Senhor está aqui nesta noite. Creia que o Senhor está aí presente na tua casa. Creia que Ele ainda é o mesmo, que Ele não mudou, que Ele não falha, que Ele é o único, que Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Que sejam transformadas nesta noite, sejam vitoriosas, sejam cheias do poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, em estar aqui hoje, poder falar agora um pouco sobre as ofertas, os dízimos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 16, a partir do versículo 1. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1, que diz assim: a oferta para os cristãos da Judeia. Agora vou tratar do dinheiro para a ajuda do povo de Deus da Judeia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Amém? Irmãos, aqui Paulo estava dando uma instrução à igreja de Corinto. Ele não estava lá, mas ele falou, né, que no domingo, cada um separar aquilo de acordo com o que ganhou. Tem algumas Bíblias que vão falar de acordo com o que prosperou. Então, cada um teria que separar, e assim que ele chegasse, ele iria recolher essas ofertas para ajudar a igreja da Judeia. Nós não estamos podendo recolher aqui, né, as ofertas, mas eu quero falar para você separar essa oferta, separar o seu dízimo e preparar para continuar abençoando a igreja do Senhor. Você pode fazer através do Pix, você pode fazer uma transferência na nossa conta, que é do Itaú. Você pode entrar em contato com o pastor Samuel e a pastora Edivânia para combinar um horário para vir aqui ofertar. Você pode pedir que eles vão até você. Então, assim, o que a gente está querendo falar é o seguinte: não deixe de ofertar, não deixe de dizimar. Eu sempre falo que eu tenho assim, um prazer muito grande em dizimar e ofertar nesse solo fértil, que é a nossa igreja. E aqui, Deus tem nos feito prosperar. E a gente tem pedido cada dia mais um coração generoso para o Senhor. E é isso que a gente tem que fazer. Amém? Então, você que pode, dizima a oferta, porque essa obra, ela necessita da sua ajuda, e através da sua ajuda a gente vai poder ajudar outras pessoas. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, levante sua mão aí mesmo onde você está, e vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade de falar dos seus dízimos e ofertas. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor continue abençoando, Deus, prosperando o teu povo, que nós continuemos obedecendo, Senhor, e dizimando e ofertando na tua casa. Que o Senhor possa nos ajudar cada dia mais a administrar, a multiplicar, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para a gente poder transbordar na vida de outras pessoas através da tua igreja. Obrigada, Senhor, por este lugar. Obrigada, Senhor, por cada um de nós. É assim que nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de passar aqui para a preleitora, eu quero também, né, falar para as mulheres, amanhã é o nosso dia, um dia, né, só para a gente. E eu fiz um texto aqui bem pequeno, mas que representa aquilo que eu quero deixar para vocês, mulheres aqui da nossa igreja. As mulheres sempre tiveram um papel relevante em Deus. E se analisarmos a Bíblia, encontraremos vários exemplos de mulheres com princípios, propósitos, determinação, perseverança, força e coragem. Cada uma com as suas particularidades, seu modo de lidar em meio ao caos, de sobressair em situações improváveis. Hoje quero te pedir, mulher, para olhar para você e identificar que assim como Maria, Ruth, Débora, Abigail, Sara, Ana, todas nós temos dons, talentos que Deus quis que nós tivéssemos.
Assuma a sua identidade de filha amada do Pai. Você é o mais lindo projeto que Ele planejou e fez com tanto amor. Que nesse Dia da Mulher, que será amanhã, você se sinta privilegiada por ser mulher e por ter tantas outras mulheres ao seu lado. E que em todos os dias você se valorize, se ame e se cuide. Mas nunca se esqueça de temer ao Senhor, pois esse é o princípio da sabedoria. Em nome de todo o ministério da Casa do Oleiro Church, eu quero desejar a todas vocês um feliz Dia Internacional da Mulher e dizer que vocês fazem toda a diferença em nossa igreja. Se sintam abraçados por nós. Amém? Eu quero também deixar um grande abraço aqui para minha mãe, né, minha sogra, que são as mulheres que eu tenho como referência na minha vida. E eu quero deixar um abraço para minha filha, Manuela, e para todas vocês. Viu, minhas amadas mulheres da Casa do Oleiro Church. Amém? Irmãos, agora vamos receber a pastora Bárbara Calembo. A pastora Bárbara, que eu estava ali pensando e olhando, né? É a única mulher ali, né, pastora? Glória a Deus. Pode ficar de cá. A única. Glória a Deus. Nossa, deve ser bom também, né? Amém. Vamos orar. Você que está aí na sua casa, estenda a sua mão aqui em direção à vida dela, que veio trazer a palavra nessa noite. Senhor, nós queremos apresentar a vida da Bárbara Calembo agora na tua presença. Pai, obrigada, Jesus, porque o Senhor conduziu ela até aqui, Deus, em paz e segurança. Que o Senhor continue, Deus, abençoando a tua filha, abençoando a família, os filhos, Deus, o esposo. Que ela continue, Senhor, te obedecendo e cumprindo o teu ID. Obrigada, meu Pai, pela oportunidade de aprendermos mais uma noite através da tua filha. Que os nossos corações, a nossa mente estejam abertos agora e disponíveis a aprender mais de ti. É assim que oramos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, ministrando aos irmãos da Casa do Oleiro Church. Agradeço ao pastor Samuel a oportunidade, a pastora Edivânia, a Mariana e seu esposo. Muito bom ser lembrada por vocês. E eu sou muito bem cuidada, a verdade é essa. Sou uma mulher com 3 homens em casa e graças a Deus por isso, porque eu me sinto cuidada e amada por eles. É muito bom, né? É um privilégio que seja dessa forma. Bom, eu vou convidar os irmãos a abrirem a Bíblia aí nas suas casas, onde vocês estiverem nos ouvindo, em Êxodo 1, que eu vou trazer a palavra hoje para vocês, que o Senhor colocou no meu coração. Êxodo 1 diz assim: São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Sifrá e Puá: Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no.
Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Porque deixaram viver os meninos. Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus. Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Bom, a história começa a ser contada com a entrada do povo de Israel no Egito. Então, quando essa história começa, nós temos aí a narrativa de Jacó entrando com seus filhos no Egito, né? Porém, José já estava no Egito. E a palavra diz que quando eles entraram, eles eram em torno de 70 pessoas. Jacó, com a sua família, eram 70 pessoas. Porém, quando eles estavam entrando, olha, a gente percebe que a história já começa com o título desse livro, o livro de Êxodo. E nesse livro diz que, embora o título seja Êxodo, a história começa a ser contada sobre um cenário de escravidão. A primeira palavra que eu quero liberar sobre a sua vida está nesse sentido. Porque hoje, o que você está vivendo não é o final da sua história. Não é o que está determinado, de fato, como o fim da sua história. Os dias de hoje, eles podem ser contados da seguinte maneira: hoje está muito difícil, hoje está, de fato, muito penoso. A terra está toda tomada por uma peste, está tudo muito complicado. Mas Deus vê o final da sua história. Deus vê além daquilo que você tem visto. Deus vê além daquelas circunstâncias que você tem vivido. Então a história começa a falar de escravidão, mas o nome do livro que nós estamos lendo, essa história, se chama Êxodo. E Êxodo quer dizer libertação, Êxodo quer dizer saída, porque embora hoje esteja difícil, Deus já vê o futuro, Ele conhece o porvir. A história não termina nos dias de complicação, nos dias de escravidão, nos dias em que está sendo muito penoso. A história ainda tem uma continuação. Amém? No versículo 7 nós temos assim: os israelitas, porém, eram férteis e proliferaram e tornaram-se muito numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram no país. E aí vem o versículo 8. Porém, do versículo 7 para o versículo 8, existe um tempo de 300 anos. 300 anos depois que Jacó entrou no Egito com a sua família, aconteceu que, depois de todos morrerem, subiu ao trono um novo rei que nada sabia sobre José. Às vezes, quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente está lendo, nós não temos a noção do tempo em que todas as coisas aconteceram. E do versículo 7 para o versículo 8, existe aí um tempo de 300 anos. E esses 300 anos se passaram, um novo rei subiu, e esse rei vê perigo. E quando ele começa a observar que o número de israelitas na terra do Egito só crescia. Vocês imaginam que quando eles chegaram ali, eles eram 70, eles não traziam nenhum perigo para a terra do Egito. Mas à medida que eles foram crescendo, eles foram proliferando, eles eram um povo prolífero, eles foram se multiplicando a ponto de existir uma nação dentro de uma outra nação. Ali era a nação dos hebreus, ali era a nação de Israel dentro do território do Egito. E isso trouxe medo, isso trouxe pavor ao rei do Egito. Então ele pensou, a palavra diz que ele disse que tinha que agir com astúcia. Olha a palavra que ele pega. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. Então ele planejou algo. E é aí que eu começo a dizer para vocês: todas as vezes que o povo de Deus começa a crescer, todas as vezes que o povo de Deus começa a se fortificar, o inimigo age com astúcia para que nós sejamos acabados, para que nós sejamos exterminados. E nós podemos colocar essa palavra de acordo com os dias que nós temos vivido nos dias de hoje. Então, quando
esse rei, ele começa a tramar algo. Ele começa a dizer o seguinte: estabelecerei, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para oprimir com tarefas pesadas. Então aquele povo já estava trabalhando há muitos anos ali, eles já estavam servindo. A palavra diz que eles fizeram cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Eles estavam ali trabalhando para os egípcios, e a partir do momento que os egípcios viram, o rei do Egito viu que aquele povo era uma ameaça para eles, ele fez com que o trabalho dos israelitas fosse mais penoso, que o trabalho fosse mais pesado. Então, antes, se os tijolos já haviam prontos, agora eles teriam que trabalhar o barro. E a palavra diz assim, que todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Meus irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque nós nunca vivemos um tempo em que fosse tão necessário nós amadurecermos como é o tempo que nós temos vivido hoje. Se você está se sentindo pressionado, se você está se sentindo oprimido, se as coisas estão difíceis para você, a palavra do Senhor diz lá em Tiago 1, que nós considereis motivos de grande alegria o passardes por diversas provações. Porque a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que nós sejamos maduros e íntegros. Então, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, ele não é para acabar com a sua vida. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje é para que você aprenda a se fortalecer no Senhor. É para que você busque a presença dEle, é para que você se entregue à presença dEle, para que você entenda que apenas nele nós temos vida, que apenas através dEle nós temos um futuro seguro. Nós temos vivido um tempo que nós queremos fazer coisas na força do nosso braço. Quantos são treinamentos de pessoas que têm surgido? Você abre a internet e vem centenas e centenas de mensagens dizendo que você pode ser melhor, que você pode ser mais forte, que você pode ir além, que você pode ser a sua melhor versão. Mas a verdade é que quando nós estamos separados de Deus, essas coisas são só temporárias. Elas vão durar por algum tempo na sua vida, porque nada disso é eterno. Nós só podemos ter a vida eterna, nós só podemos ter uma vida plena quando nós estamos firmados na videira verdadeira. Então esse povo começou a ser oprimido, mas eles começaram a frutificar. E eu quero perguntar para você que está aí na sua casa agora, nesse tempo de opressão, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, você tem sido frutífero, você tem frutificado? Ou o que tem acontecido com você? Você tem sido uma terra verdadeiramente fértil, ou você tem sido uma terra seca neste tempo? O que é que tem saído de você nesses dias que nós estamos vivendo? Nós somos muito numerosos, o povo cristão é um povo muito numeroso. Mas qual é a profundidade? O que nós estamos trazendo de diferente para os dias de hoje na nossa nação? Nós estamos causando medo nos nossos inimigos, ou eles têm rido de nós? O que é que tem acontecido? Nós estamos fazendo birra quando nós vemos o nosso inimigo. Nós estamos muito envolvidos nas nossas dificuldades, prestando muita atenção naquilo que tem acontecido conosco. E isso tem distraído a nossa atenção para o motivo maior que nós estamos vivendo, para a guerra espiritual que está sendo instaurada nos dias de hoje. Eu tenho observado que muitas vezes nós somos muito distraídos com os nossos problemas. Por causa daquilo que nós vivemos, as dificuldades em casa com os nossos esposos, com os nossos filhos, no nosso trabalho, nós deixamos de desenvolver a nossa fé no Senhor, porque nós ficamos muito doídos, muito vitimizados, e nós não prosseguimos em fé, nós não rompemos em fé no Senhor. E a verdade é que esse povo, embora tivesse sendo muito oprimido nesse cenário aqui, que era um cenário de escravidão, eles estavam sendo cada vez mais fortes, mais numerosos. Eles estavam ali empenhados no serviço deles, e eles estavam crescendo. Eles estavam ali sendo sujeitados, mas eles estavam vivendo aquilo que eles tinham que viver naquele momento. Eu quero te dizer que muitas vezes nós somos colocados em situações difíceis nas nossas vidas, para Deus ver aquilo que está no nosso coração. A palavra diz que você foi colocado no deserto para ver o que havia dentro do seu coração. O Senhor diz isso a Moisés.
E eu tenho certeza que muitas vezes o Senhor deseja ver o que também está dentro do nosso coração. E por causa da nossa falta de profundidade no Senhor, nós temos ficado confundidos. A palavra diz que nosso inimigo não é o seu irmão. O nosso inimigo não é o seu marido. Marido, o seu inimigo não é a sua esposa. O seu inimigo não é o seu chefe. O seu inimigo, filho, não é o seu pai. A verdade está em Efésios 12, Efésios 6, de 12 a 18. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É muito importante que você consiga identificar quem é o seu verdadeiro inimigo, para que você não gaste sua força, para que você não gaste a sua energia com a pessoa errada. Como é fácil encontrar um cristão que existe muitos anos, que às vezes não conversa com o pai, não conversa com a mãe, teve uma intriga dentro da igreja e não conseguiu sair daquilo e não conversa com o irmão. E aí você começa a identificar o inimigo errado dentro da sua vida. É muito importante você saber que é Satanás que é o seu inimigo. Não brigue contra a pessoa errada e não gaste a sua energia com situações erradas. Foque naquilo que é correto, foque no seu verdadeiro inimigo, para que você vença os dias de hoje. Então, o inimigo percebeu a força do povo de Israel. E quando ele percebeu a força daquele povo, ele temeu aquele povo e tentou causar desequilíbrio. Às vezes você não consegue identificar que existe potencial dentro de você, que existe força dentro de você. Porque, como eu disse, quando esse povo estava sendo escravizado, né, a palavra diz que era o êxodo, que era a saída, que era o fim daquela escravidão, que era tempo de libertação. Mas talvez se a gente dissesse para aquele povo naquele tempo: ei, você está construindo a história que no futuro vai se chamar êxodo. Eles olhariam uns para os outros e diziam assim: mas nós estamos sendo escravizados, nós somos escravos, nós não somos nada além disso. E talvez essa seja a palavra para você hoje, porque você tem olhado a sua circunstância, você tem olhado os seus dias, a forma como você está vivendo, e você não consegue entender que se o inimigo tem te oprimido, se o inimigo tem lutado contra você, é porque existe algo muito maior em você que talvez você não esteja identificando. Deus quer usar você para este tempo. A palavra diz lá no livro de Esther: para um tempo como este eu nasci. Você não nasceu no tempo errado, você não nasceu na família errada, você não está vivendo num tempo que você não deveria estar vivendo. Você foi chamado para viver um tempo como este, para que você possa lutar. É interessante a gente observar que um hebreu sozinho não causaria temor. Eles chegaram lá em 70, eles não causaram temor. A família de Jacó não causou temor no rei do Egito. Mas quando eles se tornaram numerosos, aí sim ele teve temor. E a verdade é que existe um ditado, uma frase que diz que a união faz a força. Não é verdade? Vocês lembram desse ditado? Que junto nós somos mais fortes. E isso é muito verdadeiro, porque como igreja nós somos mais fortes. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando nós somos igreja do Senhor Jesus, quando nós estamos alinhados, posicionados no lugar onde nós deveríamos realmente estar como igreja do Senhor Jesus, nós temos força e o nosso inimigo tem medo de nós. Ele sabe até onde, o Senhor sabe até onde você pode ser provado, e a prova da sua fé precisa produzir essa perseverança para que você esteja alinhado com o que o Senhor deseja fazer com você. Porque o Senhor conhece você, o Senhor conhece a sua história e Ele sabe onde é que você pode chegar. Ele sabe como é que você pode ser usado. Amém? E você é a igreja do Senhor Jesus. Eu quero perguntar para você: o que é que tem impedido você de frutificar nos dias de hoje? De frutificar nesse tempo? Eu quero que você analise como tem sido os seus dias. Talvez nesse momento que está muito difícil, que nós não estamos podendo visitar as pessoas que nós gostaríamos. Eu tenho família fora daqui, a minha família é de Belo Horizonte, e desde dezembro de 2019 eu não os vejo. Eu nunca fiquei tanto tempo sem visitar os meus pais, sem ver os meus avós, sem ver os meus tios, meus primos. E é um tempo muito estranho, muito difícil. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm passado algo nesse sentido.
tem sido impedido de fazer aquilo que você gostaria. Mas já que nós não estamos fazendo aquilo que nós gostaríamos, nós temos que fazer aquilo que nós devemos fazer. Você não pode ficar nesse momento distraído. Você não pode perder o seu tempo com aquilo que não é agradável diante de Deus. Você precisa identificar o momento que nós estamos vivendo e agir com suas armas espirituais. Agir com suas armas espirituais para que você não perca o seu tempo. Tudo que nós temos de mais precioso nessa vida é o nosso tempo. Como você tem gastado, como você tem usado o seu tempo. E é interessante que nesse tempo saiu um decreto. O decreto dizia que as parteiras, elas deveriam matar todos os meninos que nascessem. Então, as meninas poderiam viver, os meninos precisavam morrer. Essa não foi a única vez na história bíblica que nós temos um decreto. Logo em seguida, nós temos um decreto, até o decreto que fez no nascimento de Moisés, mas também nós tivemos um decreto nos dias de Jesus, em que as crianças abaixo de 2 anos de idade, elas deveriam ser mortas. E a atitude de José e a atitude dessas parteiras, ela tem algo que nós precisamos aprender. A palavra diz que quando as parteiras receberam esse decreto, ela diz assim, todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. E eu quero falar para vocês também que nos dias de Jesus, quando saiu aquele decreto da morte dos meninos, José também teve uma atitude, ele fugiu. E eu quero perguntar para vocês o que nós devemos fazer, porque quando a gente pensa nos dias que nós estamos vivendo, nós pensamos muito assim, bom, se eu tenho algo, Deus tem um propósito para mim, então eu preciso orar a respeito disso. Mas a palavra não diz que as parteiras foram orar primeiro buscando a vontade do Senhor. A palavra não diz que José foi orar primeiro para saber o que ele tinha que fazer com Jesus. A parteira simplesmente não aceitou aquele decreto e José simplesmente fugiu com Jesus, porque ele sabia que havia um perigo com a vida daquele menino. E o que eu quero dizer para você? É que oração é muito importante. Você precisa se dobrar diante do Senhor. A palavra diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Tanto que isso é forte. Se você não tem o hábito de se jogar aos pés do Senhor, se você não tem o hábito de se dobrar, de orar, de se humilhar diante do Senhor, de buscar a face do Senhor, você precisa fazer isso, porque é onde nós conseguimos o renovo para as nossas forças. É onde nós conseguimos ter intimidade com o Senhor e saber qual é a vontade dele para as nossas vidas. Mas antes de mais nada, nós precisamos entender que apenas a oração não vai mudar aquilo que nós estamos vivendo. Nós precisamos também agir. Você precisa fazer algo. Você precisa fazer algo que mude este momento que nós estamos vivendo. Você precisa fazer algo que mude a história dessa geração. Aquelas parteiras, elas temeram ao Senhor. E com o temor que elas tiveram diante do Senhor, elas mudaram a história de toda uma geração. Nós, mulheres, fomos chamadas para mudar a história desta geração. Foi para esse tempo que você nasceu. É neste tempo que você está vivendo. E é neste tempo que a história está sendo escrita. É neste tempo que o Senhor te chama. Levanta, ó tu que dormes. Levanta, ó tu que dormes, porque Deus tem coisas para fazer no nosso tempo. Deus tem coisas para fazer na nossa geração. Ele quer usar a sua vida. Não fique envolvida nos seus problemas. Não fique envolvida nas suas limitações. Não fique envolvida nas suas dificuldades, porque Deus deseja usar você. A única coisa que aquelas parteiras fizeram foi temer o Senhor. Quando nós tememos o Senhor, as nossas atitudes são condizentes ao temor. Nós não vamos fazer coisas erradas porque nós tememos ao Senhor. Nós não vamos banalizar o nosso casamento porque nós tememos o Senhor. Nós não vamos descuidar dos nossos filhos porque nós tememos ao Senhor. Nós não vamos descuidar do nosso trabalho, da oração, do cuidado com as nossas vidas, com as nossas casas, porque nós tememos ao Senhor. É necessário que o Senhor te levante, então Ele vai te levantar nessa noite para que você mude a história de toda essa geração. Essa geração está carente de mulheres de referência para que as crianças possam olhar e dizer: eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser como a minha avó. Cadê as mães, cadê as avós que nós olhávamos e gostaríamos de ser como elas?
A palavra diz lá em Tito que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. E você, mãe, você, mulher, você foi chamada para ensinar as mulheres mais novas, as mulheres solteiras, como elas devem viver neste tempo, como elas devem ser guiadas em tempos de dificuldade. O Senhor está nos dando a oportunidade de ensinar ao mundo como é que nós devemos fazer num tempo de dificuldade e o que é que nós temos mostrado ao mundo. Se você se calar, se você se enfraquecer, você não vai mostrar para o mundo que o seu Deus é um Deus de força e de poder. E é isso que Ele é. O Senhor deseja nos renovar para este tempo. Ele deseja nos fortalecer para que o mundo possa olhar para nós e dizer: essa mulher, ela é verdadeiramente forte. Mas nós sabemos que no fundo forte é o Deus que nós servimos. Nós sabemos que diante dele nós não somos nada. E é isso, exatamente isso que nos torna fortes para esse momento. Porque se nós confiarmos na força do nosso braço, se nós confiarmos que nós vamos conseguir resolver os nossos problemas, irmãos, nós não vamos. Apenas se nós estivermos ligados no Senhor, apenas se nós estivermos debaixo do temor do Senhor, é que nós vamos conseguir vencer neste tempo. A palavra diz lá em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem te faltado sabedoria? Tem te faltado sabedoria? Se você está com falta de sabedoria, entenda, é necessário que você tema ao Senhor. É necessário que você comece por este aspecto, temer ao Senhor. Porque como que nós temos um Deus que nós sabemos tudo o que Ele é capaz de fazer, que com o poder da sua palavra todas as coisas foram criadas, como nós podemos entender que Deus tem o poder de lançar uma palavra e mudar toda uma história e nós não vamos temê-lo? Como nós podemos fazer isso? E porque aquelas parteiras temeram ao Senhor, uma geração inteira foi salva. E o Senhor foi bondoso com elas. A palavra diz que o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu que elas tivessem as suas próprias famílias. Deus foi bondoso com aquelas mulheres, com Sifra e Puá, de forma que elas não apenas ajudaram aquela geração, aquelas mães. Você imagina que tristeza? Que tristeza seria uma mãe chegar no momento do parto, sentindo as dores do parto, e ela ficar naquele momento de indecisão. Será que é menino? Será que é menina? Oh meu Deus, se for menino eu não vou ver, se for menino eu não vou conhecer, se for menino eu não vou ter a oportunidade de carregar e amamentar meus filhos. Imagina aquelas mulheres chegando ali com essa dificuldade, com esse medo, com esse pavor. E aquelas mulheres se levantam para fazer algo da parte de Deus. E quando elas fazem algo que era extremamente bondoso aos olhos do Senhor, Deus deu a elas o favor deles, e elas puderam ter as suas próprias famílias. A história daquelas parteiras mudou uma geração e também impactou na vida delas. Isso quer dizer que quando você faz o que é correto diante de Deus, numa determinada situação, automaticamente, porque o Senhor é bom, Ele também te concede o favor dele naquela área que você necessita, naquela área que você busca, e talvez que você nem tenha buscado, mas que Deus sabe que te agradaria. E qual é a palavra então para o Senhor nos nossos dias? Eu tenho perguntado: Senhor, qual é a palavra? O que é que o Senhor quer mostrar para a gente? O que é que o Senhor está falando e nós não estamos ouvindo? Já tem um ano, quase um ano que nós estamos envolvidas nessa pandemia. Eu creio da seguinte forma, meus irmãos: o deserto que era para durar 40 dias, durou 400 anos, mas por que ele durou todo esse tempo? Porque o povo não estava entendendo o que Deus estava falando, não estava entendendo o que Deus queria, o povo estava reclamando, o povo estava pecando, o povo não estava fazendo aquilo que Deus esperava que eles faziam. Deus estava ali levando maná, Deus estava abrindo o mar vermelho, Deus estava operando, a nuvem estava guiando aquele povo no deserto, mas o povo não entendia. E Deus tem operado no nosso meio. Nós temos visto milagres, nós temos visto a presença de Deus. Eu tenho certeza que você já viu o maná na sua mesa. Mas o que é que tem acontecido que nós não estamos aprendendo? O que é que tem faltado para nós? E a palavra do Senhor, a palavra que Deus ministrou ao meu coração é esta: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Amém? Aleluia, meu Deus, obrigada por essa palavra. Olha só, meus irmãos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o Senhor não está falando com os ímpios, o Senhor está falando com o povo dele. O Senhor está falando com aqueles que já confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. O Senhor está falando com aqueles que já se dobraram, com aqueles que já entregaram a sua vida no altar. Ele está falando, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Porque quando a oração nada mais é, meus queridos, que uma forma de nós nos humilharmos diante do Senhor. E ele continua, buscar a minha face, mas também se afastar dos seus maus caminhos. Nós não podemos agir como as pessoas que não conhecem o Senhor. A palavra diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Eu quero saber se você tem tido amizade com o mundo, se você tem ficado mais parecido com o mundo, se a cada dia que passa são as coisas do mundo que tem te interessado, são as coisas do mundo que tem te entretido em casa, são as coisas do mundo que tem te divertido, são as conversas, os assuntos do mundo que estão na sua mesa na hora da refeição, ou se você tem buscado a face do Senhor e se afastado dos maus caminhos, se afastado da roda dos escarnecedores, se afastado dos seus maus hábitos, daqueles hábitos que nós já deveríamos ter deixado de quando nós não conhecíamos ainda ao Senhor. Nós vamos colecionando pecados e pecados e vamos andando como se isso fosse algo natural. Meus queridos, o Senhor, Ele deseja uma noiva limpa, Ele deseja uma noiva sarada, uma noiva curada. Ele não deseja uma noiva totalmente machucada, totalmente rasgada, suja com pecado. O Senhor deseja que nós sejamos alvos como a neve. Essa é a vontade dEle, que nós venhamos buscá-lo, nós venhamos a crescer em santidade, nos parecer com Jesus, porque a vontade do Senhor é que nós sejamos imitadores de Cristo. E para que nós sejamos imitadores de Cristo, nós não podemos nos acostumar com aquilo que é mal, nós não podemos nos acostumar com o pecado. Se o pecado tem sido uma constante na sua vida, ei, já é hora de parar com isso. Alerta-se, levanta desse lugar de morte, levanta desse lugar de distração. O Senhor chama a igreja. Aqui está dizendo o que nós deveríamos fazer, buscar a face e mais também ter uma atitude de se afastar. Afasta-se dos seus maus caminhos. O Senhor quer contar comigo, o Senhor quer contar com você, mas às vezes Ele não pode contar com a gente porque nós estamos diante de um caminho que é mau. A palavra diz que não tem como servir a dois senhores. E eu quero perguntar se você tem servido aos dois senhores. Se você é alguém que ao domingo você está ali diante do Senhor, levantando as suas mãos e adorando, mas na segunda-feira os seus atos não são daqueles que estavam na casa do Senhor no domingo. A palavra do Senhor diz que a palavra é viva e eficaz. Ela precisa provocar transformações. Todos os dias nós temos a liberdade de ler a palavra do Senhor, de ouvir uma palavra na internet, de vir a um culto presencial. Quando nós podemos, isso acontece. Essa palavra precisa provocar modificação na sua vida, modificação na sua forma de agir, modificação na forma de reagir diante das dificuldades. Você não pode ser como todo mundo. É aquela palavra que quando nós somos crianças, a nossa mãe diz pra gente. A gente fala, todo mundo tá indo, e a mãe fala assim pra gente, mas você não é todo mundo. Não é verdade? Não é assim que a mãe diz? E você, meus queridos, vocês não são todo mundo. Vocês são filhos amados do Pai. Propriedade do Senhor, nação santa, geração eleita. É assim que o Senhor nos chama. A menina dos olhos do Senhor. Então você precisa entender que algo nós precisamos fazer, não é apenas orar, não é apenas clamar ao Senhor. Tudo isso é muito importante, como eu disse, se nós não fizermos, as pedras fará. Mas se você também não se afastar dos seus maus caminhos, essa é a atitude que o Senhor busca de nós. Nós estamos sendo oprimidos para que algo aconteça da nossa parte, para que nós venhamos ter uma atitude diferente daquela que nós temos tido. A palavra diz que dos céus o Senhor nos ouvirá, perdoará o nosso pecado e sarará a nossa terra. Eu tenho certeza que você entende o quanto a nossa terra precisa ser sarada. Nesse final de semana eu entrei numa intercessão de 24 horas em favor do Brasil e graças a Deus essa intercessão vai continuar.
Isso é muito útil para os nossos dias, nós precisamos. E eu tenho orado me arrependendo pelo pecado da nossa nação, me arrependendo pelo pecado da prostituição, da corrupção, da mentira. Pecados que são tão claros para a nossa nação, pecados que você não precisa buscar muito para que você entenda que as pessoas têm sido assim. O nosso povo precisa ser sarado. O Brasil precisa ser sarado. A nossa terra precisa da cura que vem da parte do Senhor. E essa palavra do Senhor, ela diz que é o povo dele que deve fazer isso. Então eu convido você que no seu momento de oração você venha se arrepender pelo pecado da nossa nação. Quantas vezes nós tivemos governantes corruptos? Quantas vezes nós tivemos mentiras? Quantas vezes a prostituição? Até esses dias eu estava vendo, não sei o que era, se era uma palavra. A pessoa ia fazer um comercial de relógio, mas no comercial de relógio tinha uma mulher de biquíni. O que tem a ver, meus queridos? Para vender um relógio precisa ter alguém de biquíni? Mas isso aos poucos foi tomando conta do nosso país e nós vemos hoje como algo normal. Amados, não é normal. Não é normal. Não seja amigo do mundo. É esse o temor que Deus espera de nós neste tempo que nós temos vivido. Entenda que assim como o Senhor estava com Davi, Davi venceu um gigante. Qual é o gigante que você precisa vencer hoje? Porque Davi estava com o Senhor, Davi venceu um gigante. Porque Sifra e Puá estavam com o Senhor, elas temeram o Senhor, elas salvaram uma geração. Então, assim como o Senhor estava com aquelas mulheres, assim como o Senhor estava com Davi, Ele também está comigo e com você, para que nós possamos derrubar gigantes e salvar toda uma geração. Amém? E a palavra diz então que aquele povo foi se tornando numeroso e mais forte. Assim como as parteiras temeram o Senhor, ali também fala novamente que o povo foi se tornando mais numeroso e mais forte. Se nós desejamos nos tornar mais fortes, porque numerosos nós já somos, mas sabemos que muitos ainda virão através de nós, mas nós também precisamos nos fortalecer. E à medida que nós formos nos fortalecer, a verdade é que nós precisamos, para que isso aconteça, é aquela palavra que está lá em Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Meus queridos, o fato de nós falarmos que somos cristãos, isso não modifica nada na nossa nação. Nós precisamos nos despertar, nós precisamos nos levantar dentre os mortos, porque quando nós nos calamos, quando nós estamos dormindo, distraídos, nós estamos mortos. É como se nós não estivéssemos fazendo diferença nenhuma. E aqui a palavra diz que levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá. Eu tenho certeza que você quer ver Cristo resplandecendo dentro da sua vida. Eu tenho certeza que você quer ser cheia do Espírito Santo, que você quer ver os seus dias diferentes, que você quer ver a sua vida sendo modificada dia após dia pelo poder de Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa se despertar. Desperta, já chega dessa distração, já chega dessa mornidão, já chega dessa distração que nós temos vivido nos dias que nós precisamos levantar para lutar. Em vez de levantar para lutar, você tem ficado deitado, se distraindo. Nem sempre o que eu estou falando de estar deitado é você estar deitado numa cama, mas é num lugar onde você não faz a diferença. Talvez num lugar de vítima. Talvez você tenha vivido assim: olha como que está tudo tão difícil, está tudo tão duro, minha vida não dá certo. Desde quando eu nasci as coisas são difíceis para mim. Não é com esse lamento que você vai viver a sua vida e modificar a sua história. Faça além disso. Eu vivi algo com a minha família. Eu já estive aqui algumas vezes e contei a minha história da perda do nosso filho primogênito. E quando nós estávamos ali velando o corpo dele, quando nós tivemos a oportunidade de falar uma palavra para todos que ali estavam, a palavra que nós dissemos, meu esposo e eu, nossa família, foi que nós não iríamos desistir. Sabe por quê, meus amigos, meus irmãos? A gente vê que Satanás tem tramado contra as nossas vidas. Ele sabe onde ele vai tocar na sua vida, que vai te machucar. E se você permitir que você fique machucado
machucada, vitimada, você não vai conseguir fazer mais nada. Ali naquele lugar, nós dissemos algo para as pessoas que estavam ali, os nossos amigos, os nossos familiares, que se eles pensavam que nós iríamos desistir por causa daquilo que havia acontecido com o nosso filho, que eles podiam ter certeza que ali era só o início do que Deus ia fazer através de nós. Há muitos anos nós já trabalhávamos para o Senhor e com o Senhor. E ali parecia que era o fim de todas as coisas, mas eu entendi que ali Deus estava nos dando a oportunidade de nós mostrarmos verdadeiramente quem é o Deus que nós servimos, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não importa aquilo que o inimigo tem tramado contra a sua vida, entenda, maior é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que libera uma palavra e muda e cria todas as coisas. Ele é o Deus que nós servimos, Ele tem poder. Se o Senhor desejar acabar amanhã com toda essa dificuldade que nós temos vivido, seja financeira, seja na área da saúde, pode ter certeza que amanhã mesmo Ele fará. Mas Ele também conta com você para que você seja despertado, para que você não viva esse tempo de mornidão que a igreja tem vivido. E nós também precisamos, é importante nós falarmos sobre isso. A astúcia de antigamente, a astúcia daquele tempo, foi o que o faraó pensou? Eu vou oprimir aquele povo e vou matar a sua descendência. Qual é a astúcia dos dias de hoje? O que Satanás tem feito nos dias de hoje? Eu vou distrair esse povo. Distraio com doenças, distraio com problemas no casamento, distraio com problemas financeiros. Eu vou distraindo esse povo para que eles não consigam lutar. Então, se você já sabe que essa é a maneira dele agir, então entenda como você precisa agir. Esteja acima dos seus problemas, acima das dificuldades, acima daquilo que você tem vivido, acima das circunstâncias em que você tem sido colocado. Às vezes a gente não pode olhar para os lados, a gente precisa focar no nosso alvo, que é Cristo Jesus. Foca no alvo, foca naquilo que o Senhor pode fazer, não no tamanho do seu problema, mas no tamanho do Deus que você serve. É isso que nós devemos fazer nos dias de hoje. As parteiras tinham motivo para obedecer Faraó, mas temer ao Senhor é aquilo que deve guiar a sua atitude. Elas tinham motivo. Imagina bem se Faraó tivesse se virado contra elas e pensado assim: então vocês não me obedeceram, vocês estão tentando me enganar, então também vou matar vocês. Elas temeram ao Senhor e não temeram a Faraó. É isso que precisa guiar as nossas atitudes. Você que teme ao Senhor, isso deve ser suficiente para influenciar todas as suas atitudes, todas as suas ações, todas as suas reações diante dos tempos difíceis. Faça aquilo que é correto diante de Deus. Então essas parteiras foram altamente beneficiadas pelo Senhor. Eu não sei o que você tem buscado da parte de Deus. Eu não sei qual tem sido os seus problemas. Eu não sei se você você está vivendo um tempo de pânico. Mas o que eu posso dizer a você é que nós não precisamos ter medo dos dias de hoje. Nós precisamos ter fé no Deus que nós servimos. Nós precisamos entender que Ele está acima daquilo que nós temos vivido. Assim como aquele povo chegou no número de 70 e não causou medo. Nós hoje devemos sim causar medo ao nosso inimigo, porque nós somos um povo muito numeroso. Nós só precisamos estar posicionados. Nós só precisamos estar alinhados com a vontade do Senhor, para que nós possamos vencer os dias que nós temos vivido. Nós precisamos aprender que nós somos aqueles que devem influenciar toda essa geração. Os nossos filhos estão olhando para nós, as crianças estão olhando para nós, e em nós eles precisam olhar e encontrar a referência de povo de Deus. Você precisa inspirar toda essa geração. Eu quero te perguntar, a vida que você tem levado, a vida que você tem vivido, ela influencia, ela inspira pessoas a servir ao Senhor? Quando as pessoas veem a sua família, elas têm vontade de servir o Senhor, porque a sua família, ela é a família que ela também gostaria de ter? Ou quando elas olham para você, elas dizem assim: Deus me livre, como que pode, é crente e olha como é que está vivendo. Nós não podemos permitir que isso aconteça dentro das nossas casas, amados.
As pessoas precisam olhar para nós e temer, assim como o Faraó olhou para o povo de Israel e temeu, porque eles estavam grandes demais, fortes demais, eles estavam construindo cidades, eles estavam fazendo e acontecendo. A vontade do Senhor é exatamente essa, que nós façamos e aconteçamos neste tempo. Vocês imaginam se a gente se unir, se a gente se fortificar no Senhor, se nós realmente buscarmos a face do Senhor, nos arrependermos, o que Deus pode fazer através da igreja, o que Deus pode fazer através de nós. As pessoas vão olhar e ter certeza daquilo que Deus é. Elas não vão querer nada além do Senhor para a vida delas. Às vezes nós temos pessoas na nossa família que elas não se convertem. Tem 20, 30 anos que você está orando, mas eu quero perguntar para você, se essas pessoas não estão convencidas daquilo que Deus tem feito na sua vida, é porque algo você não está deixando transparecer. Algo está faltando e você precisa estar alinhado e posicionado com aquilo que Deus está falando. Eu quero que as pessoas olhem para minha família e elas entendam que, apesar de ter vivido tantas coisas difíceis nessa vida, nós nunca deixamos de buscar ao Senhor e o Senhor nunca deixou de nos favorecer. É nesse tempo de dificuldade que nós temos vivido os maiores milagres que nós já vivemos. É no tempo que a gente pensa, não, agora a gente não vai conseguir mais, daqui a gente não passa, aqui para frente não tem mais jeito para a gente. Deus entra com a provisão, Deus entra com a resposta, Deus entra com o lugar que nós devemos passar, porque Ele é Deus que abre caminho no deserto. O deserto é o lugar que o Senhor quer falar com você. Eu sei que muitos têm prosperado nesse tempo, nessa quarentena, mas a maioria do povo tem sido fortemente oprimido. E se você tem sido fortemente oprimido, eu quero dizer para você, levanta e saia do seu lugar de dor. Saia do seu lugar dos seus problemas, saia do seu lugar de vítima e fortaleça-se no Senhor. Se tem sido difícil, se você está sem emprego, se você está passando por alguma dificuldade, entenda, lave o seu rosto de manhã cedo, coloque a força que vem do Senhor sobre a sua vida, clame ao Senhor, busque ao Senhor logo pela manhã e permita que Ele te dê um dia de bênção, permita que Ele fale, seja sensível à voz do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir, o Senhor tem ministrado no seu povo, nós é que não temos ouvido. Às vezes as pessoas falam, Deus não fala comigo, mas a Bíblia anda fechada tem muito tempo. Deus tem falado comigo todas as vezes que eu abro, porque eu leio e entendo que essa palavra é a vontade dEle para as nossas vidas. Aqui é onde o Senhor nos transforma, aqui é onde Ele nos ensina, aqui é onde Ele alinha as nossas veredas de acordo com aquilo que Ele deseja. É com uma história de Davi, um menino pequeno derrubando um gigante, que a gente entende que, embora os problemas sejam muito grandes, embora o vírus esteja aí, aquele menino pequeno conseguiu porque Deus estava com ele, e nós vamos conseguir porque Deus está conosco. Nós precisamos entender que aqui é a palavra falada, revelada do Senhor para as nossas vidas. E o Senhor tem nos chamado a nos levantar. O Senhor tem nos chamado para fazer a diferença. Que nós sejamos corajosos e tementes como essas parteiras foram. Para que nós façamos a diferença nesse tempo. Para que nós façamos a diferença na nossa casa, no nosso trabalho. Onde quer que nós coloquemos os nossos pés. Que o ambiente seja modificado, porque ali entrou um filho, uma filha de Deus. Que o ambiente seja modificado para melhor. E não para pior, porque ali chegou alguém que vem da parte do Senhor. A palavra diz, bendito é aquele que vem. Bendito é aquele que vem. Que você seja bendito onde quer que você chegue. Que você chegue portando a palavra e a identidade do Senhor sobre a sua vida. A identidade de filho do Senhor, de nação santa e de raça eleita. Em nome de Jesus. Eu quero terminar dizendo que essas mulheres, elas foram chamadas para esse tempo. Você, mulher, amanhã é Dia Internacional da Mulher. Eu desejo que você se fortaleça no Senhor. Que você entenda que você está vivendo no momento certo. Talvez você esteja usando as armas erradas, lutando contra as pessoas erradas. Entenda, assim como eu já te disse aqui, lute contra o inimigo das nossas almas. Lute contra aquele que deseja te abater de fato. Lute contra Satanás. Não lute contra o seu esposo, o seu chefe, a sua mãe, o seu pai. Não veja essas pessoas como seus inimigos.
Foque no Senhor, porque Ele vai te dar a força que você precisa para vencer. Que as pessoas possam olhar para você e ver uma história inspiradora de alguém que venceu no Senhor. Não que venceu para sua própria glória, mas que venceu porque Deus ajudou você a vencer. Eu tenho vencido todos os dias porque Deus tem me levantado, porque Deus tem me fortalecido. Não porque eu sou melhor que alguém, não porque eu sei mais que ninguém, que na verdade quanto mais eu sei, mais eu entendo que eu preciso aprender, mais entendo que me falta algo. Nós precisamos ter a verdadeira sabedoria, aquela que vem do alto, aquela que só o Senhor pode ministrar nas nossas vidas. Só Ele pode nos abençoar verdadeiramente com essa sabedoria. E é dela que nós precisamos para viver esses dias. Tema ao Senhor teu Deus, se arrependa do seu pecado, se afaste dos seus maus caminhos. O Senhor dos céus vai ouvir a nossa oração, vai perdoar os nossos pecados e em nome de Jesus vai sarar a nossa terra. Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe todos os seus, que Ele sare cada um daqueles que estão agora nos hospitais, cada um daqueles que estão agora em UTIs, em quartos de hospitais. Em nome de Jesus eu declaro a visitação do Espírito Santo com cura sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor fortaleça a sua fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu já ia pedir para bater palma para Jesus, né? Ai, meu Deus. O culto presencial faz uma falta, né? Eu falo, uma salva de palmas, Senhor. Mas bate palma, porque tem gente aqui. Vai, irmãos, bate palma. Amém, para não perder o costume. Obrigado, pastora. Deus abençoe. Palavra poderosa. Quero agradecer a família que está aqui conosco. Sempre é uma honra nós recebermos essa família. E palavra direto do trono de Deus ao nosso coração. Quero agradecer aos irmãos que estão aqui, tá? Vocês podem ficar tranquilos, daí que não tem aglomeração aqui. São poucas pessoas que estão nos auxiliando aqui, na transmissão, nas imagens, né? E é isso aí. Os irmãos sabem, eu creio que grande parte sabe. Quem não sabe vai ficar sabendo agora. Já saiu o novo decreto para a próxima semana, lockdown, né? E só que eles abriram aí uma exceção, vamos dizer assim, para a igreja, mas com um número bem pequeno, somente 10% da capacidade do auditório, né? Então, para algumas igrejas, com grande parte das igrejas, esse número é muito pequeno. Então, nós decidimos que nós vamos continuar com as nossas lives essa semana. Então, quarta-feira nós vamos ter uma live. Vai estar conosco aqui o cantor Douglas Borges. Ele vai estar ministrando a palavra. Ele lançou um livro falando a respeito, um assunto muito importante também, a respeito do suicídio. E ele vai estar falando aqui, vai estar ministrando a palavra, vai estar adorando ao Senhor com canções também. Às 20 horas, na quarta-feira, nós teremos mais uma live. Pedimos que você fique conectado conosco. Deus abençoe a todos. Você que está conectado, família Casa do Oleiro, irmãos que estão aí nos Estados Unidos, nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida. Você que entrou nessa live e se conectou a esse canal da igreja Casa do Oleiro Church, muito obrigado, seja bem-vindo, que Deus abençoe a tua vida. E eu espero e creio que você foi edificado por Deus através dessa palavra, tá bom? Então, essa semana ainda nós não teremos o nosso culto presencial. No decorrer da semana nós teremos algumas novidades aí, a gente vai estar informando vocês através do WhatsApp, das redes sociais, do Instagram, do Facebook, e estaremos informando a todos vocês. Mas em breve voltaremos a nos reunirmos para adorarmos ao Senhor Jesus. Amém? E eu quero avisar que sábado também nós teremos mais uma live, a Rede Jovens RJCO está preparando aí um momento especial, uma live maravilhosa. E sábado, às 20 horas, teremos essa live na direção da Rede Jovens RJCO. E no domingo nós teremos nosso culto de celebração. E no culto de celebração nós teremos a ministração da ceia do Senhor,
tá? Nós vamos ter aqui o drive-thru, você pode passar e pegar o seu kit da ceia, o pão e o cálice, e na transmissão estaremos aqui fazendo um momento especial, orando, consagrando ao Senhor os elementos, e todos nós, numa só fé, num só amor, você da sua casa e nós daqui do templo estaremos ceando. E domingo também nós teremos o batismo, tá? O batismo para os novos convertidos, estarão descendo as águas batismais. Graças a Deus, já temos 22 pessoas para descer as águas batismais domingo, para cumprir com a palavra de Deus. E isso é motivo de nós alegrarmos no Senhor Jesus, tá bom? Eu quero também falar aos irmãos a respeito do projeto da nossa irmã Alexandra, lá da Califórnia. Deus direcionou ela, tocou no coração dela, de ela fazer um trabalho chamado Formiguinha. Como é esse trabalho? Ela tem uns parceiros, pastores, amigos, parceiros de vários lugares do Brasil, onde estão arrecadando alimento para ajudar as pessoas carentes nesse momento de pandemia, nesse momento que, infelizmente, tem muitas pessoas que estão passando por necessidade de pão, de alimento. E então Deus tocou no coração dela, e alguns lugares, né, vamos dizer, algumas cidades do Brasil já estão arrecadando alimentos. E você que quer fazer uma doação de alimento, além de você doar 2 quilos de alimento, você vai estar concorrendo a $300, que vai dar em torno de R$1.600. Exatamente. Então, nós também estamos participando desse projeto, tá? Desse projeto. E você que trouxer 2 quilos de alimento, vai pegar o seu nome, o seu telefone, e nós teremos um sorteio. E nesse sorteio você pode ganhar em torno de R$1.600, vai depender do valor da cotação do dólar no dia, né? Então o dólar só está subindo, se não me engano está 5,70, né? Então dá mais do que R$1.600, né? Então olha só, você vai ajudar uma família carente e ainda você concorre a um valor considerável. Dá para, né, se até lá estiver aberto, dá para ir você no X-salada, né? Comer um X-tudo e tomar um... e chamar o pastor, a pastora e a igreja todinha, porque esse valor dá para pagar. Tem lugar aí, irmão, que R$15 você come um X-tudo e toma um suco de laranja. Amém? Você ganhar, chama o pastor, a pastora para a gente comemorar junto, tá bom? Então eu gostaria de chamar a sua atenção, porque tem pessoas, irmãos, que estão carentes, precisando muito de uma cesta básica, de um alimento. Então é nessa hora que nós, como igreja, nós temos que estender as mãos e ajudar os necessitados. Tá bom? Essa também é a nossa missão. Então, mais uma vez, reforçando, quarta-feira teremos a live às 20 horas, com a presença do nosso querido irmão, cantor, Douglas Borges, ministrando a palavra, cantando hinos de louvores a Deus. Vai ser uma mensagem poderosa, viu? Não perca. Sábado, às 20 horas, live com a Rede de Jovens. E no domingo, às 19h30, a nossa live, celebração ao nosso Deus e a nossa ceia, tá bom? Não percam, vai ser bênção em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Eu gostaria que nesse momento você se colocasse de pé, se possível, aí na sua casa, no seu quarto. Vamos orar. Nós tivemos, no horário das 17 horas, participamos de uma live, de um momento de oração também, com a missionária Eliane, e foi algo maravilhoso. Queridos, esse tempo Deus está chamando a sua igreja para orar, para buscar a face dele, se humilhar diante dele. É importante, porque se nós nos humilharmos, se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor ouvirá o nosso clamor e ele vai estender as suas mãos sobre a nossa vida. Vamos pedir a Deus para que ele venha sarar o nosso país, a nação brasileira, para que Deus venha com a sua mão poderosa, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu gostaria, quem sabe eu estou falando com alguém, que você tem um parente seu que está no leito de enfermidade, que está passando por esse processo de isolamento, quem sabe eu estou falando também com pessoas que recentemente perderam algum ente querido, e você está vivendo um momento de luto. Eu quero dizer que o Senhor está aí do seu lado. O Espírito Santo, nosso Consolador, ele vai te ajudar nessa caminhada, tá bom? Não desista, confia no Senhor. É só um momento, vai passar e tudo se tornará bonança na nossa vida.
É um tempo que Deus está trabalhando também em nossas vidas. Que palavra maravilhosa que Deus trouxe essa noite. Guarde ela no seu coração. E no decorrer dessa semana, deixe o Espírito Santo ministrar a cada dia sobre a sua vida. Deixa Deus direcionar. Acalma. Descansa no Senhor. Pois é o Senhor que cuida de você. É o Senhor que cuida das nossas vidas. Amém? Você pode orar comigo? Eterno Deus e bendito Pai, queremos nesse momento te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração através da tua serva. Continue usando a vida dela. Quero te pedir a tua proteção sobre essa família. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, livre do mal, e que o Senhor derrame da sua graça e do seu favor. Pai, eu quero orar por essas pessoas que aqui estão no templo, que estão, Senhor Jesus Cristo, nos ajudando nessa transmissão. Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um, a família. Deus, que o Senhor venha recompensar a cada um. Eu quero orar também pelos meus queridos irmãos que estão conectados conosco através dessa live no canal do YouTube. Pai, que o Senhor visite a vida deles, o lar, a família, esse ente querido, quem sabe está enfermo ou hospitalizado, acamado. Visita agora, Senhor. Visita e conceda a cura, o milagre sobre a vida desta pessoa. Nós cremos num Deus que pode mudar circunstâncias. Nós cremos num Deus que pode mudar, ó Pai amado, aquilo onde está o caos, o Senhor pode trazer a bênção. Aonde está, Senhor, a tristeza, o Senhor traga alegria. Nos proteja, Senhor. Nós oramos pela nossa cidade, Aparecida de Goiânia, e todos os bairros adjacentes. Nós oramos por Goiânia, pelo estado de Goiás, pelo nosso país, Brasil. Nós oramos, Senhor, pelos países do mundo todo. Ó Pai amado, nós te pedimos que o Senhor venha com as tuas mãos de misericórdia sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, sê conosco, Pai. Sê conosco. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar uma canção, mas antes de nós cantarmos essa canção, eu quero convocar o exército do Senhor. Você que está me assistindo agora e todos que estão aqui no auditório. Amanhã, segunda-feira, vamos começar um propósito diante de Deus. Eu sei que muitos já estão em alguns propósitos que fizeram diante do Senhor, mas eu quero convocar você que faz parte do Ministério Casa do Oleiro. Essa semana, 7 dias, nós vamos estar apresentando diante de Deus jejum e oração. Você vai escolher o melhor horário para você. Você vai orar no mínimo 30 minutos. E você vai consagrar a Deus um jejum de no mínimo 2 horas. E é um jejum total, tá? Sólido e líquido. Para quê, pastor? Nós vamos orar pedindo a Deus por misericórdia. Nós vamos falar: Deus, tenha misericórdia de nós. Nós vamos nos humilhar diante de Deus, porque a Bíblia vai nos dizer que este povo que chama pelo nome dele, se humilhar, aleluia, se humilhar e buscar a face dele, o Senhor, ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Então preste atenção, essa semana, 7 dias, a partir de amanhã, segunda-feira, nós vamos apresentar a Deus. O horário, o Espírito Santo vai te direcionar, mas ore se humilhando diante de Deus. E segundo, ore pedindo a intervenção de Deus sobre o nosso país. E terceiro, ore pedindo Deus para tirar esse vírus do nosso meio, da nossa população. Pedir Deus que venha agir. Eu creio, irmãos, que o povo de Deus, quando clama, o Senhor ouve e se compadece. Então eu convoco você, nessa semana, 7 dias, nós orarmos, jejuarmos, nos humilharmos, rasgar o nosso coração diante da presença dEle. E toda essa situação será mudada para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Santo Deus, Espírito Santo. Este lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque, a
abri os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Declare: se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha, declare isso, minha colheita, minha herança. Oh, aleluia. Nesse lugar tu és real. Você pode cantar aí na sua casa. Adore o Senhor, levante as suas mãos e declare: vou me entregar totalmente. Oh, aleluia, aleluia. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso declarar isso. Enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Queremos declarar uma semana de vitória e de bênção sobre a vida de todos que estão nos assistindo. Ó Pai, que eles possam viver o sobrenatural de Deus sobre as suas vidas. E declaramos nessa noite que o Senhor é tudo, tudo, tudo na nossa vida. Nós queremos viver inteiramente na tua dependência. Oh, aleluia. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Aleluia. A minha fonte é o teu amor, minha colheita
porventura você precisa conversar com os pastores, nós estamos aqui à sua disposição. Nós podemos sim atender os irmãos individualmente aqui na igreja, com todo cuidado, tá bom? Se você precisa, pastor, pastora, nós precisamos, eu preciso, né? Tem uma palavrinha com vocês. Estamos à disposição para servir o reino de Deus e aos irmãos, tá bom? Não passe situações sozinhos, não passe por esse vale sozinho. Peça ajuda. E nós estamos aqui para te ajudar. E o Espírito Santo vai nos conduzir, nos dar sabedoria. E para te ajudar em qualquer situação da sua vida. Amém? Nós temos aqui tão chique, né? O negócio tá... Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Uma semana de vitória!